nosso saudoso Trino Tumushi. Vamos aqui começar com a apresentação, né, que tem no roteiro dessa partida evangélica, onde o Trino Tumushi nos esclarece que em 27 de abril de 1983, nossa clarividente nos deu a partida evangélica. Uma retomada de posição, um grito de alerta. Quero fazer uma pontuação que nesse período aqui eu já estava no Vale do Amanhecer. Já era centurião e quando a tia Neiva ortogou ao Trino Tumushi para fazer a partida evangélica, antes disso ela tinha feito algumas apresentações aos domingos da partida evangélica. Mas em 1983, né, o Trino Tumushi, o que fez de ensaio? Ele ia para o retiro, sentava na cabeceira da mesa e fazia, né, uma leitura do Evangelho, ali como de praxe, na abertura do retiro, e ele fazia a explanação. Sem a sequência das cartas da tia Neiva. Mais adiante, a tia Neiva volta aos domingos, nesse mesmo período, tal, né, explicando que ia formar mestres evangelizadores, e ela escolheu, mas não chegou esses mestres para ir para suas funções específicas, onde estava escrito o Zé Carlos, que chegou o Trino Tumarã, né, o falecido mestre Zé Carlos, até porque ele era regente do Muxê, era um dos evangélicos também. Hoje, o que eu conheço hoje, que ficou, ainda está vivo, é o nosso querido amigo, deve estar dormindo, que eu esqueci o nome dele, professor também, que foi preparado, Amoras, é o mestre Amoras, também foi preparado pela tia Neiva, e é um dos convidados para vir ao nosso Trempurano no futuro, que eu pretendo aqui, né, fazer com o decorrer do tempo, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, trazer algo novo dentro da evangelização, realmente com aqueles que foram, no caso, o mestre Amora já se prontificou, e assim que a gente fazer esse encontro, né, que eu pretendo fazer um encontro aqui na região, aqui na nossa casa, e quero convidar alguns mestres, né, veteranos, para poder, dentro da sua linha de conhecimento, vir passar, né, o que ele sabe da doutrina. E o mestre Amora, um evangelizador, vai vir aqui justamente para fazer a sua apresentação sobre a evangelização. Continuando, em 27 de abril de 1983, nossa clarividente nos deu a partida evangélica, uma retomada de posição, um grito de alerta. Desde então, a tônica do nosso trabalho, do trabalho da corrente, tomou mais um impulso, uma nova etapa. Darmos tinto a caminho de Deus. Em 1984, foi um ano de intensa preparação purificadora. Como ocorre frequentemente, se os anos pares. Então, aqui dá para a gente ver que nesse parágrafo, dessa pontuação aqui, fala-se que os anos pares é de intensa purificação, né? 1985 veio a realização, a consagração de 408 elevo, mês de novembro de 1985. Aliás, não foi em novembro, né? Porque antes de 1985, antes da tia Neiva morrer, aqui que ela morreu em novembro de 85, ela fez a consagração de elevo. E a gente vê até hoje falar de elevo,
mas pouco se comenta o que que é isso. No caso do Templo-Mãe, não era como antigamente, que ficava muito lotado, né, mas vai um número expressivo de médios. E dentro dessas gerações que se deslocam por vale, eles é um encanto, eles vibram tanto quanto nós, foi lá na época com a tia Neiva, a gente vibrava dentro da mesma linha de intensidade, e dá para se perceber nitidamente que não mudou muito, as gerações chega também com a mesma vibração, e vamos ver o que que é elevo. Olha só, a sensação de contentamento e prazer. Então, em 1985, a realização, a consagração de 408, elevo. Eu quero fazer uma pontuação, contar para vocês aqui um detalhe que houve na primeira consagração de elevo. Eu estava na condição de Ajanã, e responsável pela falange de Príncipe Maia na época, e o padrinho do adjunto Urici tinha desencarnado, e ele se materializou para mim no Sandai de Tronos. E na hora que ele estava desencarnando no hospital, ele acredito que tinha desencarnado lá e se materializou para mim no Sandai de Tronos, dizendo: Wilson, assume a função de representante do padrinho Urici, porque eu não vou poder mais. E desapareceu. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois, na reunião seguinte, eu falei com o Edelvis: Edelvis, o padrinho chegou e falou que aí a Edelvis foi dentro do quarto, quando a gente estava na casa dela, pegou o radar do padrinho e: toma aqui, você será o representante. Eu fiquei representando o padrinho dela, não, quer dizer, estava na condição de padrinho do adjunto Urici. E foi quando houve a primeira consagração de elevo. E justamente o Barros e a Edelvis, entrou em confronto. Era um domingo à tarde e ali do lado, já no solar da Estrela Candente, a gente saía do templo em fila e as Urici, e eu estava com a lança do adjunto Urici, porque a Edelvis carregava uma lança. Só que aí ela: essa lança aqui está me incomodando, você segura a lança para mim. Eu digo: tá bom, então deixa eu levar a lança aqui. Mas, eu ia do lado da dona Edelvis, eu não ia atrás e nem na frente, como o padrinho deveria ser. Eu estava do lado da Edelvis, como o Ajanã que estava acompanhando a Yurici ali, né, o ministro Yurici, a representante do ministro Yurici. E eu presenciei tudo, o confronto entre o Barros e a Edelvis, porque a Edelvis estava indo devagar, em passos devagar, e o Barros chegou e pediu que fosse com mais pressa. E a Edelvis deu uma resposta para ele. Aí eu vou conforme o meu espaço me permite, uma coisa assim. E o Barros não gostou, começaram a bater uma boca, um falou um palavrão para o outro, etc, tal. Tudo bem, nós fizemos o ritual, tal, fomos, chegamos, descemos do Templo Mãe. No domingo seguinte, a tia Neiva falou: "Nós vamos fazer tudo de novo. O que foi feito a semana passada foi cancelado". E nós tivemos que fazer tudo de novo no domingo seguinte, pelo comportamento do adjunto Urici e do primeiro filho de Devas. Tivemos que fazer de novo. E fizemos, né. Continuando. Ainda em 1985, em 20 de maio, veio a subida da Aspiral, que é outra coisa que pouco se ouve se falar na doutrina. O que que é isso? Elevo, Aspiral, o que que é isso? Aspiral é a essência do mistério da vida. Assim como se forma um eixo, ela também para, se encontra, se retorce e desce e sobe novamente em graciosas curvas, ok?
Essa aspiral é a aspiral da energia que nos assiste. O tempo se retorce em torno de si mesmo, trazendo os ecos e vibrações, enquanto que os caminhos vivos da aspiral passam próximo um do outro. A vida corre por estradas sinuosas, a nossa vida, dentro dessa manifestação da espiral, corre por estradas sinuosas, enquanto essa energia em espiral está em movimento. Os seres, nós, nos encontram em determinados pontos de sua caminhada, se entrelaçam, se afastam novamente, partem, retornam às origens. O ponto de partida também é um ponto de chegada, trazendo-nos a questão do retornar sempre, reencontrar-se e se renovar. Então, a espiral tem todo esse significado. Quando se fala desse símbolo, dessa simbologia, ou seja, a espiral na sua simbologia dentro do esoterismo, dentro do espiritismo, tem esse significado profundo. Se vocês quiserem pesquisar mais na internet, vocês vão ver, coloca lá a espiral que vocês vão ver, tá? É um símbolo sagrado, salve Deus, aonde a qual nós estamos envolvidos por essa subida e descida da espiral, nessa movimentação sinuosa. Então, em 1985, em 20 de maio, veio a subida da espiral, a consagração dos adjuntos. E com ele, toda a corporação, para sétimo raio dos arcanos. Aí, para vocês que são mais novos de Vale, até essa época, mais ou menos, não existia o arcano, assim, o arcano só era o adjunto de origem. Aliás, nem o adjunto de origem era arcano, tá? Ele era raja ou ramas. Então, tinha os adjuntos que eram rajas e tinha um adjunto que eram ramas. Os rajas e os ramas foi reencarnações que nós tivemos ali no, do lado da Índia, aquela região ali, do Oriente, ok? Tivemos lá esse período, e nesse período que nós estávamos no Vale do Messias, nós estava trazendo essas heranças. Aí logo vem, né, com toda essa consagração dos adjuntos, aí vem os novos arcanos. Aí foi o máximo. A emissão era diferente, que não tinha essa, com os poderes de Eobata lá, tem meu Deus, e ministro Olorum, não era assim, era diferente. Então foi feito, né, só algumas coisas da velha emissão que nós levamos, ela foi ficando, então a gente ficando encantado com coisas novas que a gente podia nem imaginava que ia acontecer, né, a nível de absorção de energia através da emissão. Aí, com tudo isso, a espiral evolutiva, aí volta de novo a espiral, ok? O seguir em frente, em uma única direção, como se a vida fosse uma linha reta, traçada entre um ponto de início e um de término. As espirais também circulam dentro de nós. A energia circula em espiral, é onde a matéria e o espírito mais perfeitamente se encontram, e o tempo por ele mesmo não existe. O destino é sempre ir além. Salve Deus.
Então, com tudo isso, as aspirais evolutivas estreitou os anéis, definiu posições e, aos poucos, vai colocando cada uma em seu lugar. Em 1983, havíamos feito um ensaio do desdobramento da partida evangélica. Veja que ele começou em 83, falando, né, a tia Neiva tinha determinado a partida evangélica, falou de 1985, volta de novo para 1983, né, do ensaio do desdobramento da partida evangélica. Foram 7 aulas experimentais, que era o retiro, ele ia lá para a mesa evangélica, tal, né, como eu falei. E não tínhamos o hábito. Essa é a peculiaridade da nossa corrente, porque o hábito de falar do evangelho dessa forma que vocês vão ver aqui agora, porque quando se falar do evangelho, é como se fosse pegar a Bíblia e ler como se faz na abertura dos trabalhos. Quando essa partida evangélica aqui, ela é diferente. Uma partida evangélica iniciática. Provavelmente, alguns mais novos aí nunca ouviram se falar no evangelho dessa forma. Esse é o evangélico iniciático. Então, a peculiaridade da nossa corrente, não tínhamos o hábito, né? Essa peculiaridade da nossa corrente, a não ser nas aberturas do trabalho, praticamos, diz o Tumuxi, essencialmente o evangelho. Vivemos o evangelho, pautamos nossas vidas pelas leis do evangelho, mas não lemos o evangelho. Diz ler essa rotina que tem o evangelho, que tem a igreja católica, pega lá, salmo, versículo, né, tal, nós não temos isso. A não ser naquele momentozinho da abertura do trabalho, né. Por quê? Porque nós aprendemos o evangelho vivo, diretamente pela nossa intuição energizada, pela nossa mediunidade. E porque o evangelho é dinâmico e se apresenta com a expansão adequada a cada época. E porque nós praticamos o sistema crístico, em contrapartida da filosofia cristã. Mais na frente nós vamos ver o que significa sistema crístico e o que significa filosofia cristã. Nós, do Vale, praticamos o sistema crístico. Então, por que essa partida evangélica? Porque estamos destilando, fazendo com que alguém perceba a essência, que é a parte fundamental do evangelho. À luz de toda a obra da clarividente tia Neiva. Mestre Wilson, como é que é isso? Já a gente vai ver. E fazendo o evangelho iniciático no terceiro milênio crístico. Nós estamos em 2023, estamos no terceiro milênio, de uma grande importância vocês verem isso aqui agora, porque nós estamos falando do evangelho, entendeu? Que ele é inerente, ou seja, compatível com o terceiro milênio. Tem uma linguagem, né, compatível. Por isso temos alternado nessas aulas as cartas abertas de tia Neiva. Essas cartas abertas, elas são lidas, recomendada pelo Pai João de Enoque para que fosse lida quando você faz as aulas de centúria. São 9 cartas abertas, mas na centúria usa-se 7 das 9. E o que é interessante é que recentemente eu estava montando um trabalho das cartas e eu esqueci que dentro da partida evangélica nós vamos fazer né, entrar dentro dessas cartas para a gente entender como é que é o processo delas, né? O que está explicando ali. Então, voltando, por isso temos alternado nessas aulas as cartas abertas de tia Neiva, as histórias
contadas em suas aulas e as concordâncias com os trechos escolhidos. Salve Deus. Então essa é a apresentação do Tumuxi, e agora a primeira aula da partida evangélica foi no dia 22 de fevereiro de 1985. A participação nesta partida evangélica traduz não apenas o aspecto de alunos atentos para um professor esforçado, mas também a sensibilidade de transmitir as coisas que me chegam diretamente, assim expressava o Trino Tumuxi. É a mediunidade que funciona. Quando somos realmente intermediário, é uma forma de trazer para vocês com simplicidade as coisas do céu. É assim que pedimos para vocês receberem estas palestras, procurando sentir dentro de cada um, na proporção em que cada um possa perceber sua própria individualidade, ou sua qualidade de caráter eterno. Jesus, quando falava para um grupo, ele falava para a individualidade, né, para o espírito, pela concepção, né, eterna daquele espírito. Diretamente para o coração de cada um, na proporção em que cada um pudesse perceber a importância da sua individualidade, a importância da sua qualidade de caráter eterno. Vamos nos identificar melhor, porque as informações reais que cada um precisa chegarão adequada a cada um, de acordo com sua própria vida. Assim, vamos ter a possibilidade de nos tornarmos aquela luz brilhante que Jesus nos aconselha que fique bem visível para iluminar a todos. Não tem como nós chegarmos a esses ditames se não for pela linha de ação direta. Linha de ação direta, ela está alicerçada em 3 pilares: humildade de tratamento, tolerância de compreensão e amor incondicional. A premissa crística, ok? Nós só podemos fazer isso se tivermos nossa luz intensa, vibrátil, em termos de vivência e de amor, de vibração, em termos de nossa própria vida. Qualquer um de nós, qualquer que seja a nossa posição, desde que tenhamos despertado o Cristo interior, preste atenção, desde que tenhamos despertado o Cristo interior, o amor no coração, poderá perfeitamente sentir esta vibração e esta paixão pela vida. O verdadeiro ser é aquele que está localizado naquele átomo crístico, que é o seu eu superior. O verdadeiro ser é aquele que está localizado naquele átomo crístico, que é o seu eu superior. Sua verdadeira individualidade.
Eu quero fazer uma pontuação aqui, porque muita gente confunde a centelha divina com o átomo crístico, ok? Há essa confusãozinha que às vezes aparece na nossa cabeça, dentro do nosso entendimento, entre centelha divina e átomo crístico. Mas, mestre Wilson, não é a mesma coisa não, ok? A centelha divina é a energia que é chamada fator, né, extraterreno. Aí tem lá vários conceitos, esse fator extraterreno. Centelha divina, tal, né, que é a energia que gruda o espírito ao corpo através da alma, que dentro das suas especificidades, ela grava, né, tudo que nós pensamos, desde que chega aqui o terceiro mês até nós morrer. 70% vai com a alma e com o espírito, 30%, mais ou menos 30% fica na terra. Porque se um dia você voltar, você vai, né, ter aqui gravado as suas características para poder, aquilo que pesa de consciência, enfim, suas heranças transcendentais, ok? Então voltamos lá, o verdadeiro ser é aquele que está localizado naquele átomo crístico, que é o seu eu superior, sua verdadeira individualidade, que é a qualidade de caráter eterno. Seguindo o caminho de Jesus, nós dizemos apenas que mergulhe na sua individualidade. Jesus trazia tudo com simplicidade. E tia Neiva, dedicada inteiramente à sua missão, dentro de sua simplicidade, nos trouxe todas as complicações do universo. Como é que é isso, mestre Wilson? Calma, a gente vai chegar lá. Em 1976, ela, tia Neiva, começou a escrever cartas e muitas coisas que eu li não conseguia entender. Ele, que era um intelectual, não conseguiu entender. Apesar disso, foram coisas muito importantes. E hoje vamos tratar de uma destas cartas que fala de todo o sistema, como tia Neiva recebeu de uma rã. E como ela transmitiu, utilizou e praticou durante todos estes anos. Apesar disso, vamos repetir de novo esse parágrafo. Apesar disso, foram coisas muito importantes. Hoje vamos nos tratar de uma destas cartas que fala de todo o sistema, como tia Neiva recebeu de uma rã, através das aulas, e como ela transmitiu esses esclarecimentos. Ela não só como ela transmitiu, como ela utilizou, como ela praticou durante todos estes anos. O evangelho é o alicerce e estrutura de todo um ensinamento. Em cima dessa estrutura, nós vamos aprendendo de acordo com a realidade do momento. O evangelho aqui tratado não é o mesmo aprendido há 100 anos. Nós estamos vivendo o evangelho iniciático. Isso, já nós estávamos em 1985, já estava dentro do terceiro milênio. E o evangelho iniciático, onde praticamos iniciaticamente os conhecimentos adquiridos. Vou repetir de novo isso aqui, porque é de uma importância. Olha, estamos vivendo o evangelho iniciático, onde nós estamos. Eu, vocês aí, por onde estiver nesse país afora, tá? Onde praticamos iniciaticamente os conhecimentos adquiridos. É o evangelho de Jesus Cristo,
sendo aplicada por Pai Seta Branca, de acordo com a situação do mundo que estamos vivendo. A base da estrutura do Evangelho não se modifica. Vamos lembrar um trecho que diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela, são muitos os que entram, né, no espaçoso caminho que conduz à perdição. Muitos entram por ela. Muito apertada é a porta e muito estreito é o caminho que conduz à vida. Poucos são os que acertam com ele o caminho que conduz à vida. O problema não é a coletividade, mas sim a individualidade, a qualidade de caráter eterno. Sentido perfeito da responsabilidade. A porta estreita representa o caminho de cada um. Quem não acerta com seu caminho estreito, não acerta com sua individualidade. Volto de novo à questão da base do sistema crístico. Humildade de tratamento, tolerância de compreensão e amor condicional. Humildade, tolerância e amor. Então, a porta estreita representa o caminho de cada um. Quem não acerta com seu caminho estreito, não acerta com sua individualidade, que é, né, com essa qualidade eterna de caráter eterno que é. E carta de Tia Neiva de 4/9/1977. Salve Deus, meu filho Jaguar. Para termos uma compreensão melhor, daremos uma explicação através de cada um de suas orbes. Pois bem, aí aqui entra o evangélico iniciático, que vai explicar como esse processo ocorre no nosso corpo para com o nosso evangelho do dia a dia, que é o nosso problema no trabalho, com a família, nossos conflitos no interior. Então, aí começa o Trínico X. Salve Deus, meu filho Jaguar. Para termos uma compreensão melhor, daremos uma explicação através de suas orbes. Esfera terrestre e suas particularidades renovadoras. Então, para termos uma compreensão melhor, daremos uma explicação através de cada uma de suas órbitas terrestres e suas particularidades renovadoras. Fica bem explicado que o ser humano, encarnado ou desencarnado, continua sempre a sofrer alterações em seu reino coronário, porque o espírito não para a sua evolução, modificando, renovando por formas mais apuradas, né, aperfeiçoado, até sofrer novas alterações, para combinar em outros mundos com outras matérias. O que ele diz aqui é um pouco aprofundado, porque quando você morre, você vai Pedra Branca, Canal Vermelho, e de acordo com que você vai mudando seu padrão vibracional, você também vai mudando a roupagem do seu corpo que você tinha. Você vai começando a
a formatar a sua roupagem espiritual. Devemos saber que nos aprimoramos ou nos exilamos de acordo com a sintonia mental em que nos colocamos. Pois somos preparados nos planos espirituais, cada um de nós veio instruído com sua lição, deve-se ainda tomar em conta os outros mundos e seus habitantes, que, segundo o meu conhecimento, nos preparam e orientam, ele está falando aqui de capela, sendo, portanto, mais evoluídos. Sentimos em Deus esta sintonia universal. A matéria física não organizada, mas sim a matéria física não organiza. Desculpa aí, anterior. A matéria física, ela não organiza, mas sim é organizada em sua função. Ela, a matéria, representa apenas uma modalidade de energia, esparsa, difusa e dispersa. Esparsa, que se espalha por várias direções, disseminado. Nossos elementos, as quatro substâncias, água, ar, terra, fogo, compõem o universo físico. O nosso corpo está aqui. No caso, como ele não organiza e sim é organizado em sua função, a matéria representa uma modalidade de energia nas suas características de energia esparsa, difusa e dispersa, né? Nos elementos de sua formação, né? Que são as água, ar, terra e fogo, que compõem o universo, no plano físico, né? Esse corpo aqui no plano físico, com essas características, chega a ultrapassar as barreiras do nêutron. Então preste atenção só o que eu quero explicar para vocês aqui. Quando você pensa, seja positivo ou negativo, você está ali pensando, então você está formando formas pensamento, ok? A matéria que representa essa modalidade de energia esparsa, difusa e dispersa, são construídas, quer dizer, a energia esparsa. Mas de onde vem a energia esparsa? A energia esparsa vem dos pensamentos baixos, difusa, né? Que tem sua característica dispersa, que ela não é uma coisa que anda junto ali, linear, né? Ela é dispersa. Em todo canto está aí para a gente. Então, esses nossos elementos, que são água, ar, fogo, né? Que formam o nosso corpo físico, chega a ultrapassar a barreira do nêutron. Quando na sua formação do nosso sistema planetário, representado pelas nossas estrelas Silva, Rapazes e etc. Nosso mundo particular. As junções, aí vem, ó, as concentrações que nós fazemos, ou injunções, é a imposição, as nossas exigências, a pressão para acontecer as coisas, concentrada de energia do plexo físico, que a gente libera essas partículas de energia em fusão, resulta no nêutron. Vocês estão entendendo agora como é que o nêutron se forma? Essa película que separa planos e dimensões, ela não, quem faz com que ela se forme somos nós mesmos.
através da nossa concentração, seja positiva ou negativa. Aí vem, ó, ou injunções, que é as nossas imposições, nossas exigências, nosso estado de fazer pressão para as coisas, concentrada de partícula de energia do plexo físico, porque ele libera isso, em fusão, resulta no nêutron. Agora, vocês entenderam como é que o nêutron se forma? Ele não é uma coisa que veio do além, ele se forma aqui. Nós formamos o nêutron. E aí vai, ó. O nêutron forma uma nebulosa, nuvem de matéria interestelar. Quando essas partículas de energia, através de nossos pensamentos, de nossas, né, então, aquilo que eu falei ali atrás, que você libera isso, quando entra em fusão essas partículas, de todas essas características que nós pensa, essas partículas entram em fusão e formam uma nuvem, uma nebulosa chamada nuvem de matéria interestelar. É o nêutron. E aí, a qual, pela força da gravidade, pressionando da periferia para o centro, porque são partículas, átomos de energia em movimento. Então, ela pressionando da periferia para o centro, provoca um movimento circular que, pouco a pouco, modifica sua forma, seguindo um sentido mais ou menos espiralado, acompanha o movimento circular giratório, que é denominado proteção de Deus. Então, o que que acontece? Nossa junção e injunções, esses nossos pensamentos, né, nós libera partícula de energia que forma uma nuvem interestelar que cria, né, uma película que separa planos e dimensões, que ao mesmo tempo ela em fusão formam no sentido, né, giratório, espiralado, circulatório, né, em torno da gente, que isso é denominado como proteção de Deus. Este movimento é centrípeto. O movimento centrípeto reúne todas as energias e fluido ectoplasmático no centro coronário de cada um. Centro coronário, centro vital do homem, poderoso emissor e captador de energias e forças. Estão percebendo como a coisa é interligada? Não é uma coisa do além, como nós imaginamos, mas foi criado lá no céu, veio para cá, nós criamos isso. Mas vamos ver onde é que isso vai nos levar. Então, este movimento centrípeto ou centrífugo, que é um movimento centrífugo, afasta ou emite horizontalmente. Aí, olha só, vamos lá atrás. Movimento centrípeto. Você está dentro de um trabalho e você se concentra positivamente. Você está reunindo para você, através desses pensamentos, se é os nossos pensamentos que formam o nêutron, não é isso? Foi ali atrás, agora há pouco, falou. Através do nossos pensamentos, de nossas injunções, né, da nossa exigência, da nossa vontade e tal, não é isso? Então, através do movimento centrípeto, o movimento reúne todas as energias e fluido ectoplasmático no seu centro coronário. Então, quando você está concentrada dentro de um trabalho, você reuniu em você as energias. As mesmas energias que você produziu como nuvem
interestelar chamada nêutron. E aí, para que vai? O centro vital, você reúne no seu centro vital, tá, que ele é emissor e captador de energia. Aí seria, ele capta a energia, agora ele vai emitir, ó. Ele emitiu, certo? Aí é o centro centrífugo. Movimento centrífugo afasta, você emite na horizontalmente. Eu estou com minha mãe doente no hospital. Eu vou encaminhar através, né, do meu reino coronário, né, absorveu essa energia e eu estou emitindo lá. Só que não vem só a energia do que nós produzimos, que é dessa nebulosa. Vem as energias do céu também, porque da mesma forma que ela separa planos e dimensões, ela facilita essa energia que eu produzo como nêutron, ela facilita para que eu passe para o outro lado. Capto energia, porque eu captei as energias cósmicas, porque o meu espírito pegou essas energias cósmicas, entendeu? Eu produzi uma energia que me facilitou ir lá, pegar e trazer para cá. E aí eu emito ela na horizontal. Eu estou falando dentro de um trabalho quando se tem um plexo iniciático como o nosso, através dentro da lei crística. Aí vem movimento centrífugo, afasta ou emite horizontalmente em progressiva reação química, sob o comando do eixo solar de nossa natureza. Ao fazermos esta explicação, um mestre fez a seguinte pergunta: Tia, por que o nêutron? Então ele não nos atrasa? Nós nos escondendo os mundos espirituais? Ué, e foi interessante a pergunta. Ele diz, mas então, se esses, nós construímos essa energia nuvem interestelar chamada nêutron, que separa planos e dimensões, não deixando a gente ver. Então ela não nos atrasa? Nos escondendo os mundos espirituais? Ele fez a pergunta. Aí, ó, pergunta inteligente. Achei e respondi. Não haveria sentido para a existência do corpo físico se não houvesse se houvesse uma só visão. Porque é o corpo físico que produz, através de nossos pensamentos, de nossas dores, de nossas angústias, partícula de energia que produz uma nuvem interestelar chamada nêutron. Então, se, né, não haveria sentido. A resposta, né, achei que respondi, não haveria sentido para a existência do corpo físico se houvesse uma só visão. Se fosse para ter uma só visão da coisa, não precisava ter o corpo físico, porque é ele que produz essa barreira. E não haveria necessidade do Sol. Aí entra as partículas que compõem a luz do Sol, que é o íon, é que ajuda esta condensação material, que é essas partículas. Ele que ajuda na condensação. Como seria a vida solar? Com tantas visões deformadas dos espíritos cobradores. A pergunta, né? É bem coordenada a nossa explicação sobre o nêutron, bem como todos esses aspectos da doutrina, a regra fundamental de Jesus Cristo são as leis eternas de Deus Pai Todo-Poderoso. 4 tipos de leis: a lei eterna, a lei natural, a lei positiva e a lei divina. Salve Deus.
A energia viva, que é o pensamento, desloca-se em força sutil, visto através da alma racional, Deus puro, tríplice, ou seja, espírito e alma e espírito. Salve Deus. Eu vou deixar esse enigma aqui porque ele dá um nó na cabeça da gente, porque a resposta vai estar lá no final. Aí eu vou remeter aqui à primeira aula, tá bom? Esse parágrafo aqui é a energia viva, que é o pensamento, desloca-se em força sutil, visto através da alma racional, enxergamos assim, Deus puro. Tríplice, ou seja, espírito, a alma e espírito. Salve Deus. Em toda a manifestação universal. A trindade do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, eu nem precisei, né? Eu nem precisei de lá para o final, porque a resposta está aqui. Eu esqueço às vezes, tá bom? Está aí a trindade do cristianismo. Se nós voltarmos lá atrás, que é isso aqui, ó. Ou seja, espírito, alma e espírito. Aí vem a trindade do cristianismo: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou chave do verbo divino. Concebo que a verdade se resume em Deus único, todo-poderoso, e que, ao sentirmos sua visão, acalmamos a alma e as tempestades que servem para burilar o nosso espírito. Falamos muito de consciência, o peso de consciência. E, no entanto, o que é essencial é persistência, manter-se firme em objetivo. O que mais falta, o que mais falta no homem é a persistência, né? Manter-se, né? A persistência, manter-se firme no objetivo. É o que mais falta. Falta também saber a razão do tempo na Terra e no astral. Nós não sabemos. No ordinário psíquico, damos vazão à casualidade, pelos insultos que transtornam a mente e nos infelizes estados alucinatórios, nos quais, sem sabermos, vão integrando a margem da esquizofrenia. Para a doutrina do amanhecer, a esquizofrenia é resultante de um fenômeno de obsessão. São frequentes os fenômenos de vozes, visões e de alucinações que a própria esquizofrenia produz. A esquizofrenia resulta da mediunidade não desenvolvida. Salve Deus. São alterações relacionadas com o sistema nervoso em relação ao mecanismo natural que produzem com mais frequências os mais perigosos fenômenos alucinatórios. Então eu quero fazer uma pontuação aqui para que vocês prestem atenção aqui, ó. São alterações relacionadas com o sistema nervoso. Ok.
Aí vem em relação ao mecanismo natural. Em relação ao mecanismo natural que produzem com mais frequência os mais perigosos fenômenos alucinatórios. Aqui o nosso espírito está cheio de amor. Só falta saber empregá-lo e saber que o mal progride pela falta do seu emprego. Vou ler de novo esse parágrafo. Só falta saber empregá-lo. Nosso espírito está cheio de amor. Só falta nós saber empregá-lo, esse amor. E saber que o mal progride pela falta do emprego desse amor. Na progressiva, na gradual condensação, que é reação química, sob o governo das leis, esta nebulosa, que é a nuvem de matéria interestelar chamada nêutron, que nos protege, no movimento de rotação da Terra, aumenta milhões a força centrífuga, que o movimento centrífugo afasta ou emite horizontalmente. Então, o que o Trinto Muxi quis dizer aqui? Na hora que eu vou vibrar, seja dentro de uma condição positiva ou negativa, eu tenho que saber o que eu estou emitindo. Porque de acordo com a rotação da Terra, essa força que você emite, ela volta, ela aumenta milhões a força centrífuga, é a força que vem na horizontal, aumenta milhões de vezes. Você emitiu, vai voltar milhões de vezes em velocidade contra você. Em progressiva reação química, sob o comando do eixo solar de sua natureza, que é o eixo solar, é o chakra coronário, né, que abre, tem um fio que parte, que chama eixo solar. Ou o próprio eixo solar dos três reinos da natureza que está ligado a essa questão toda. Com recursos até da lei do auxílio. Então, quando você pensa positivamente para a lei do auxílio, essa nebulosa que nos protege, por incrível que pareça, durante 365 dias por ano, 24 horas por dia, como médio do Vale do Amanhecer, onde você estiver, você está pegando essa energia. Se você estiver querendo ajudar uma pessoa, você está dispondo da energia ali para fazer a caridade. Quando você está dentro do tempo, você tem uma instrumentalização, que são os setores de trabalho, mesa, cura. Quando você está fora do tempo, você, iniciado, entendeu? Usa a mão, lança a mão dessa energia para a lei da caridade. Agora eu quero que fique sabendo que não é isso, não é dado só a nós do Vale. A única diferença porque nós somos iniciados. Quando se fala de iniciação, de ser iniciado, aí a forma que você aumenta mais a potência dessa energia, aquilo que você trabalha com ela. Aí entram vários outros fatores, o conhecimento, a forma como lidar com isso. Bem, se não é assim, era para ser, né? Pelo menos a gente está começando a pensar nisso. Nosso êxito ou fracasso, persistência ou fé, com que consagramos mentalmente o objetivo que devemos alcançar, depende unicamente do equilíbrio total da nossa consciência. Salve Deus. Exponho aqui os fatos consagrados pela natureza.
não é nada do além. Ah, que Cristo, tal, ministro, fez assim. Não, nós emitimos essa energia, nós produzimos ela. Então, a primeira coisa que devemos fazer é guardar os valores, separando as tradições válidas das que são apenas convencionais. A grande parte do valor da tradição vem justamente da sua função em Deus. Por exemplo, vou dar aqui uns exemplos, com a questão de uma tradição. Sexta-feira Santa, não comer carne. No nosso caso, fazer o retiro. Eu estou com dívida do retiro, mas agora, se Deus quiser, a gente vai, né? As preces do meio-dia, 3 horas da tarde, 8 horas da noite. Isso é tradição. Isso é tradição. Olha ele de novo aí. O nêutron, nuvem de matéria interestelar, ela não se impregna pela nossa energia. Ela não se impregna, tá? Essa nuvem de matéria interestelar, ela não se impregna com a nossa energia. Porém, sofre alterações entre o dia e a noite. Mestre Wilson, por que que ela não se impregna? Porque ela também é uma energia chamada energia neutra. Vocês podem ver que na casa de vocês aí tem um polo positivo, negativo e um neutro. Então, esse nêutron aqui, tá dentro de um paralelo, de uma comparação, ele é uma energia neutra. Quando se vocês ouvirem falar energia nativa neutra, é disso aqui que estão falando. Ela não se impregna, porque nós produzimos ela, essa nuvem interestelar, que forma, né, separa planos e dimensões. Ela não fica impregnada com minhas vontades, meus gostos, etc. Então, mas já vocês vão ver o que é que vai acontecer ali na frente. Porém, ela sofre alteração entre o dia e a noite. Dentre todas as suas grandezas, existe uma grande especialidade. Grandeza dessa energia nêutron, tá? A magia neutra ou nativa. Graça, graças à defesa do nêutron, dessa nuvem de matéria interestelar, é que chegamos até aqui. Não fosse isso, viveríamos sobressaltados pelas constantes explosões dos átomos e também flutuaríamos como pequenos balões. Estamos vivendo uma experiência ou não estamos? Um astronauta, para sair daqui para ir para um outro planeta, ele tem que entrar uma roupa especial. O espírito que veio de fora para cá entra dentro do corpo, uma roupagem especial, onde essa roupagem tem que produzir uma energia que faz com que você fique aqui com o pezinho no chão, não saia flutuando aí que nem um balão. Olha aí que grandeza. A magia neutra ou nativa é capaz de engrandecer um trabalho. A magia neutra ou nativa é capaz de engrandecer um trabalho ou provocar o seu desastre. Olha aí a situação. Dependendo isto daqueles que manejam o magnetismo. Fenômeno de atração ou repulsão. Você me perdoe, eu vou tocar nesse assunto. Essa é a parte mais delicada dessa aula
partido evangélico, é esse momento aqui. Porque eu, nesses 43 anos, vou fazer 44 anos, eu tive sempre médio, saí, eu fui para o trabalho e saí todo quebrado, saí todo arrebentado, saí ruim, cheguei bom, estou saindo ruim. Aí você vai lá para um trabalho e tem um comandante que ele está com o coração, a mente cheia de segundas intenções. Aí, dependendo isso daqueles, então daqueles, vamos colocar esse, que o comandante seja um daqueles, que maneja o magnetismo, fenômeno de atração ou repulsão. Em si, o magnetismo, que é o fenômeno de atração ou repulsão, ele não é bom e nem mal, ok? Ele apenas existe, dependendo sua ação, do agente nativo neutro. Então, se depender de mim, o mestre Wilson, comandante do trabalho, nativo, que estou produzindo energia neutra, estou cheio de segundas intenções, é capaz de gerar, realizar o bem, ou produzir, ocasionar o mal. Salve Deus. E acontece. Por isso que a nossa doutrina, do começo ao fim dela, quando você for ver o que se fala de conduta doutrinária, né, que o conduta doutrinária, eu penso assim, ela está anexada ao nível de consciência. A gente precisa dar um salto maior a nível de falar de conduta doutrinária, mas falar também de padrão de consciência. É preciso que se fale hoje, no terceiro milênio, entendeu? É, unificando esses dois fatores, conduta doutrinária e nível de padrão de consciência, para que a gente possa alcançar um resultado. Por exemplo, abriu-se um trabalho de magia nativa neutra, capaz de produzir correntes magnéticas. Sabe aqueles trabalhozinhos que às vezes o mestre ali, ou presidente do templo, ou coisa assim, alguém, ó, vamos, encerrou os trabalhos, vamos lá para o templo fazer isso. Não vá, pelo amor de Deus. Não faça isso. Porque abre-se um trabalho de magia nativa neutra capaz de produzir correntes magnéticas, porém, com todos os seus perigos. Trabalho especial, salve Deus. Ah, não é para fazer especial? Sim. A Neva não gostava muito de fazer trabalho especial, não. E nem a recomendação era muita. Já fiz alguns, mas muito pouco. Eu não gostava de. Que dependendo do comandante que for comandar, ele por mais que. E principalmente se ele for peito de pato e tiver salto alto. Você vê o que é que. Ah, eu vou fazer esse trabalho especial porque eu vou fazer essa caridade. Cuidado. Às vezes aquela dor lá é para evolução. Mas aí, não, eu vou lá, vou às entidades, eu vou fazer. Presta atenção com a energia que vai se manipular lá. Vocês precisam saber. Quando ele vai, mas ele não vai abrir um canal, daí sim, ele vai abrir um canal, uma emissão, mas ele está fora de uma ritualística da corrente mestra. Você não sabe o que está no coração dele.
Qualquer vaidade que se manifestar no íntimo dele é na magia neutra nativa, porém com todos os seus perigos. Nele não há aperfeiçoamento da alma, além de correr o perigo do acrisolamento no baixo astral. Por isso que você deve ter visto ou ver sempre comandantes de setores de trabalho, tal, entendeu? Mesmo dentro do tempo, sobre a corrente mestra, entendeu? Ele está lançando mão dessa energia. Nós trabalhamos com essa energia muito mais do que as outras, por incrível que pareça, mas por causa de falta de conhecimento nosso mesmo. Quando nós nos elevamos os nossos pensamentos, nós sim vamos ao cosmos e trazemos energias positivas, mas quando ficamos dentro do pensamento baixo, você não consegue passar o nêutron para isso, e fica sob o efeito dessa energia nativa nele, seja dentro de um ritual de cruz de caminho, seja dentro de um ritual de estrela candente, seja dentro do Handi, seja de um leite magnético, seja de trabalho, seja de trono, seja que trabalho que for. Então nele, o que que acontece quando você foge? Porque é uma questão de escolha dentro de consciência de livre-arbítrio. Não há aperfeiçoamento da sua alma, além de correr o perigo de ficar, né, do acrisolamento no baixo astral. Se o cabatanada tinha uma natureza ruim, ele fica mais ruim ainda, baixo astral, porque ficou, né, preso no acrisolamento no baixo astral. Dos valores negros, porém, não há nas leis etéricas que impeça a realização desses trabalhos, que não passam de corrente eletromagnética sem a luz do éon. É outro problema. Quando o médio do vale ele fica de sapato alto, seja parar o doutrinador, aí ó, ele não lança a mão por uma emissão, dentro de um trabalho, que se ele deixou o padrão dele cair, ele não lança a mão disso aqui, na individualidade dele. O éon crístico, né, o éon é uma corrente magnética que ilumina todos os processos do sistema crístico, todas as emissões, sendo procedente dos planos superiores com a intensidade vibracional próxima da luz. Então, o médico, você vê, característico, que ele vai para o trabalho por vaidade, ele não lança a mão do éon. E tem que tomar cuidado, quem está participando, porque se você sair dali e você cair no julgamento, você vai também estar exposto a ficar dentro da crisolada no baixo astral, né? Porque caiu dentro da linha de julgamento. Graças ao nêutron, a nuvem de matéria interestelar, o homem é protegido na sua inconsciência. Inconsciência. Uma vez que o nêutron controla os princípios magnéticos, o fenômeno de atração e repulsão. Porém, sem os termos da lei. Isso tem que ficar bem claro. Se você caiu no bradão vibratório, você não baixou o padrão, está sujeito, meu amigo. Porém, sem os termos da lei. Que possam impregnar nossa alma ou nossa consciência. Para ser mais preciso, devo dizer que o corpo físico, que é para a alma o próprio lar, é que distribui bons exemplos nas mesmas circunstâncias diante do comportamento mediúnico. Salve Deus. A diferença de quem recebe uma lição raciocinada com o coração e com a cabeça. Vamos repetir. A diferença
de quem recebe uma lição raciocinada com o coração e com a cabeça. E tem, né? Ele diz: meu filho, faça o que o coração mandar. Meu filho, faça porque não, o preto velho não fala, faça com a cabeça mandar, porque se falar, né? Então, acabei muito inconstante, meus pensamentos, de repente eu vou estar fazendo uma coisa que não era para fazer. É isso? Meu filho Jaguar, tenha na mente que quando sintonizamos no desejo de servir com amor, servimos sempre e sempre temos algo para oferecer. Porém, no curso extrasensorial, aquilo que pode ser percebido pelo sentido, contido em possibilidades virtuais na esfera do pensamento, ninguém espera milagres, mas sim os fenômenos produzidos na lei de causa e efeito na individualidade. Saudemos a criação, sentindo a lógica acima de tudo, porque acima dos sentimentos há a razão, que é a capacidade de avaliar com correção, com discernimento, bom senso e juízo. Nada nos impede de subirmos ao cimo da montanha pela velha estrada. Porém, para quê? Para quê? Se temos o roteiro exato da nova estrada. A diferença entre a velha estrada e a nova estrada pode ser observada nas ruínas dos velhos templos que marcam a velha estrada. A velha estrada foi palmilhada, está recoberta de elementos dispersos por 1000 tribos e dividida durante muitos séculos. Prosseguindo nesta viagem, chegamos a um longo e puro sentimento que nos dá a razão deste novo caminho, de novas perspectivas, onde desmancharemos o ciclo vicioso que nos leva à velha estrada. Eu vou te pegar, ou Deus vai te castigar. Quando é que a gente vai parar de dizer que Deus vai te castigar ou eu vou te pegar? Demorar um pouco, né? As primeiras coisas que observamos no velho caminho são as ruínas dos velhos templos. Meu filho Jaguar, procure sempre a lógica do que lhe digo. Não raciocine por mim, e sim pelo que pode acumular. Do nosso lado esquerdo, sentimos a magia magnética animal, dançando ou se movimentando em diferentes mecanismos, oferecendo o sacrifício do corpo humano, despejando pesadas cargas de superstições, de insegurança e de medo. A magia neutra nativa acompanha a velha estrada, que é construída por experiência de tribos diversas e envolveram sacrifícios de animais e seres humanos no Egito primitivo. Nas ofertas aos deuses. Então, a magia nativa neutra acompanha a velha estrada que é construída por experiência de tribos diversas e envolveram sacrifício de animais e seres humanos no Egito primitivo, nas ofertas aos deuses. Então, meu filho, prosseguindo cautelosamente mais um pouco está esta viagem, chegaremos a um lugar onde veremos a construção definitiva desta estrada, cuja obra é dentro de nós mesmos, edificada pela lei do auxílio do Cristo único, Jesus nosso Senhor, lutando contra a pobreza e a doença. Pelo outro lado do caminho, vemos ainda outras tribos naturais, realizando as mesmas cerimônias de superstições e medo. O que me assusta são os homens pássaros, com semelhança humana, rapindo, rápidos, inteligentes, oferecendo a cura e coisas materiais, e que ficam revoando até conseguirem o objetivo. Deus não trouxe o homem
a esta terra para sofrer ou levá-lo à miséria. Vamos voltar aqui, eu quero fazer uma pontuação, ó. Esse aqui, ó. O que me assusta são os homens pássaros. Quem vocês imaginam que é os homens pássaros? Tem deles, segundo a tia Neiva, encarnado e desencarnado. Se um homem pássaro desencarnado materializasse hoje em uma cidade do porte de Brasília, ela alteraria a mente de todos os habitantes, o comportamento deles e tudo mais. Só a emanação dele, a impregnação, seria o suficiente para as pessoas começarem a brigar, discutir por besteira. O encarnado, o homem pássaro encarnado, é aquele que só vê, ah, vem a mim e o vosso reino nada. Eu não vou dar exemplo aqui para mim não entrar dentro de uma linha de julgamento, mas nós temos muitos homens pássaros encarnados, que estão atuando nesse exato momento na nossa nação e nas nações dos países, dos continentes do planeta. Com semelhança humana, rápidos, inteligentes, oferecendo a cura e coisas materiais, e que ficam revoando até conseguir o objetivo. Deus não trouxe o homem a esta terra para sofrer ou para levá-lo à miséria. Criou-o para ser feliz, dando-lhe a inteligência no livre-arbítrio. No livre-arbítrio, dando a inteligência no livre-arbítrio. Todavia, apesar de tudo, o que o homem já fez contra as leis? Se aproveitando dos velhos pergaminhos, buscando o que já deixamos para trás e o que nos fez voltar, segundo as leis de força que Deus criou. Filho, o mundo nos faz perguntas e a sociedade nos obriga a responder. As perguntas são transmitidas e aplicadas pela vibração. Eu coloquei perguntas aqui porque as energias, né, são transmitidas e aplicadas pela. Porque você se faz uma pergunta para você, você vai ter que responder. São forças, são uma energia que você vai emitir. Então elas são aplicadas pela vibração. Salve Deus. Entrego meus olhos a Jesus, para que possamos caminhar na nova estrada, para novas conquistas. Amanhã em Cristo, Tia Neiva, 4/9/1977. Salve Deus. Aí o Tomo Chico continua. A carta de Tia Neiva nos fala do sistema planetário. O sistema planetário aqui tratado é o nosso próprio sistema, representado pelas nossas estrelas, Sivas, Arpásios, né, e etc. Nós estamos relacionados diretamente com essas estrelas. Salve Deus. Sistema planetário do homem. Formam o nosso reino coronário. Aí tem aqui embaixo, ó, ectolítero, junto provoca a contração das células pelo ectopia e emissão do ectoplasma, que nós nem falamos disso. Nós só falamos das questões dos pensamentos, né? Que se nós acrescentasse o ectoplasma que nós produz dentro das nossas injunções, das nossas junções, das nossas conveniências, aí é que há uma somatória, não é isso? Então forma o nosso sistema planetário, forma o nosso reino coronário e é alimentado pelo nêutron. Aí, ó, é a nossos pensamentos, nossas vontades, produz essa partícula de energia que ela entra em fusão e forma, né, que vai separando planos e dimensões. Se ele não existisse, os planos se misturariam e nós veríamos todos os espíritos. Aí, ó, o nêutron, essa nuvem de matéria interestelar, fica nos envolvendo. E se fosse visto por olhos espirituais, teria um aspecto de um redemoinho. Tá aí, ó.
Então, quando você vibra em alguém, essa energia por si só, ela diminui o impacto dessa energia na pessoa. Só que essa mesma energia que protege, ela acompanha a rotação da Terra, não é isso? Olha só como é que acontece. Eu falei lá, ela acompanha a rotação da Terra. E conforme a rotação da Terra, um determinado horário ou momento, essa força ela volta em você milhões de volts a mais, ok? O nêutron é energizado pelo nosso plexo físico e gira em torno de nós, nos protegendo, em torno de nós, nos protegendo. Com essa forma de espiral, nós formamos sintonia com os planos de nossa individualidade. Isto é, o plano espiritual de nossa individualidade. Quando emitimos, estamos falando de uma coisa que está dentro de nós, ok? E que está fora de nós. É um perfeito contato com o universo, a integração no universo pelo mergulho na individualidade. Eis porque é importante que haja uma preparação antes do trabalho espiritual, porque nós estamos trazendo todo um acervo que possuímos do sistema planetário, seremos o instrumento de Deus e trazemos a força para que entre em circulação horizontalmente. Esta é a maravilha da nossa mediunidade que vivemos intensamente a cada dia. Por trás de qualquer trabalho, por mais simples que seja, está toda a complicação do universo. A força da ativa neutra é inerente, está ligado de forma inseparável ao ser humano. Não tem como você separar essa força nativa neutra, não tem. É inerente a todas as pessoas, mas ela se engrandece quando entra na sintonia do amor crístico. Aí, dos 3 valores, a humildade, tolerância, amor, quando você se enche de, né, de reciprocidade, você aumenta essa força nativa neutra com a característica do bem, porque ela pode ser usada para qualquer fim. Ela é a força básica de todas as manipulações. Aí vem a diferença entre o nosso trabalho no Vale do Amanhecer e o trabalho fora da nossa doutrina. Então, resumindo, o nêutron forma o nosso sistema planetário, nosso Sol interior, mecanismo de contato com a nossa individualidade. A corrente magnética, produzida só pelo nêutron, é diferente da corrente magnética que tem o sistema crístico, ok? Que corrente magnética é essa? Porque veja bem, quando você está lá, que você está pensando, tal, que você emite, você vai emitir uma energia nativa do seu corpo, além, né, das suas junções, dos seus pensamentos, tal, que são várias partículas de energia que vai sendo separadas e vão se fundindo. Então, só a energia nativa neutra do nêutron, ela é diferente, né, do sistema crístico. Por quê? Quando você está dentro de um trabalho e está com o pensamento elevado aos planos superiores, né, essa energia, né, o nêutron, né, diferente dessa corrente magnética, fica iluminada pelo éon, que é a corrente magnética que ilumina todos os processos do sistema crístico, sendo procedente dos planos superiores com a intensidade vibracional da luz, como já falei, né? Então, essa matéria, nuvem de matéria interestelar, que é o nêutron, se altera conforme seja dia ou noite, como nós vimos. À noite é mais fácil a comunicação entre planos, porque o nêutron fica menos denso, ele pesa muito menos em relação a outro corpo igual ao volume. Os raios solares dilatam as moléculas do nêutron e dificultam sua penetração.
Por esta razão, a espiritualidade prefere que os trabalhos espirituais se procedam à noite. Salve Deus. Pois bem, se alguém quiser fazer alguma pontuação, que sinta-se à vontade. Alguma pergunta?